Meus amados, eu fico a meditar que se nós não tivermos cuidado, nós somos engolidos por este mundo. Aquele que tem assumido um compromisso com Deus, é preciso estar alerta, vigilante, porque as coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes nos programam a sermos de baixo e não de cima. O homem natural, ele é sistematicamente programado a pensar que a sua vida é apenas essa existência terrena. Mas nós que um dia aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós que um dia assumimos um compromisso de guardar os mandamentos do Deus Todo-Poderoso, precisamos ocupar as nossas mentes, os nossos pensamentos com coisas que são de cima e não com as coisas que são terrenas aqui de baixo. E o apóstolo Paulo, ele recomenda: olhai para as coisas que são de cima. Não é que você vai ficar com a cabeça todo o tempo olhando para o sol, as estrelas, a lua, as nuvens, não é isso. Esse olhar significa que nós devemos estar com as nossas atenções voltadas para as coisas que são de cima. Sabe por quê? Porque o nosso grande tesouro está em cima, nas mansões celestiais. A nossa grande esperança não é nesta vida terrena. O cristão verdadeiro, a sua maior esperança não é no seu lado material, não é no seu lado profissional. Pelo contrário, a sua grande esperança é a volta de Jesus. Conversávamos esta semana com um amado irmão, falando das coisas de Deus, e ali nós meditávamos que o Senhor Jesus, ele está às portas. Os eventos, as coisas já nos avisam para que tenhamos cuidado, a fim de não ficarmos neste mundo tenebroso. Ora, se hoje a igreja está presente na terra, se hoje o Espírito Santo detém o mal e o mundo está como está, um verdadeiro caos, imagine como vai ficar esta terra após o arrebatamento da igreja, durante o período da grande tribulação. Então, que nós possamos ser mais crentes, mais obedientes às Sagradas Escrituras, para que quando o Senhor Jesus retornar para nos levar, possamos ser dignos de ser transformado o nosso corpo e deixarmos essa terra, este mundo, para estar com o Senhor nas mansões celestiais, comemorando o grande banquete, a ceia do Senhor, junto com os anjos de Deus, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. Queridos irmãos, uma das coisas que mais me cativa é esperar esse momento onde o Senhor Jesus, ele vai nos convidar a deixar esse corpo frágil, onde nós temos dores de cabeça, onde nós temos problemas de saúde, onde os vírus, as bactérias, os fungos nos atacam e sentimos dores. É deixar tudo isso, ser transformado num corpo incorruptível. E recentemente, quando nós falávamos, evangelizando alguém sobre a volta de Jesus, aquela pessoa me perguntava: mas quais as evidências em que você se baseia de que Jesus está voltando? E ali nós dizíamos para aquela pessoa que existem os sinais que antecedem a volta de Jesus. Existem as evidências que são para nós avisos da parte do Senhor Jesus de que ele está voltando. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34, está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Acredito que nós estamos na última geração, e é esta geração que a palavra de Deus está se referindo hoje, aqui e agora. Não passará esta geração, eu me apego a esta parte aqui, não passará esta geração que nós estamos vivendo, sem que todas estas coisas, os sinais que Jesus deixou na sua palavra, sem que estes sinais não aconteçam. E a Bíblia nos fala no tempo de aflição. O Evangelho fala sobre esse período de aflição. O Apocalipse, que fala mais
na sua escatologia, no período da grande tribulação, aí sim você encontra lá a palavra tribulação, mas no Evangelho você encontra aflição. E os estudiosos da escatologia, e eu acredito desta maneira, que antes do Senhor Jesus voltar, vai acontecer aflições. Qual cristão que não está passando algum tipo de luta? Às vezes é luta familiar, às vezes são lutas de saúde, lutas financeiras, outras lutas espirituais, outras lutas sentimentais, mas de alguma maneira você está passando algum tipo de aflição. E Jesus já avisava. É um aviso da parte do Senhor Jesus para os fins dos tempos. Nós encontramos em Marcos 13 e o versículo 19. Disse Jesus: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Então é um período de aflição. Ele não está falando sobre a grande tribulação, ele está falando sobre uma aflição que vai haver no meio do seu povo, até para saber aqueles que são verdadeiros ou falsos. Porque na hora da aflição, ou você se firma mais, ou a capa cai. E é o que tem acontecido, infelizmente, com muitos. Na hora da luta, na hora da dificuldade, aí diz assim: não, eu pensei que ser crente era só bonança, era só tempo bom. Inclusive, existem aqueles que pregam por aí que aceitar a Jesus é se livrar de todos os problemas. Não é isso que ensina a palavra de Deus. Mas esse tempo de aflição está chegado. Muitos estão aflitos com seus diversos problemas, sinal evidente de que Jesus está voltando. Também ele falou sobre a falta de amor fraternal. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou de quase todos se esfriará. Eu costumo dizer que este amor fraternal está quase congelando, não é só esfriando não, está quase congelando. A divisão, pessoas falando mal um dos outros, acusando, caluniando, matando uns aos outros. Isso é a falta do amor fraternal. Se não tiver amor, não adianta nada, 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 nada. E quem ama, ajuda. Quem ama, entende, não prejudica. Mas esse amor está quase no fim. Mesmo dentro das nossas igrejas, você vê o ódio, a perseguição. Se você faz parte do meu grupo, você se dá bem. Se não faz parte do meu grupo, vai ser perseguido. Dentro das religiões, os chefes religiosos perseguindo fulano, ciclano e beltrano. A divisão, partidarismo, rumores de guerra. É o terceiro sinal que eu vejo assim, é rumores de guerra. Não é a guerra propriamente dita. A terceira guerra mundial, não pense que ela vem antes do arrebatamento da igreja, não. Mas virá rumores de guerra. E nós vimos aí agora, recentemente, e Jesus falou sobre isso em Mateus 24 e 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, porque estas coisas devem acontecer. Tivemos aí os Estados Unidos, ninguém esperava, passou por cima da ONU, dos critérios da ONU, e enfrentou o Iraque agora, matou pessoas, morreram também americanos. E o que é isso? Rumores de guerra. Guerras urbanas, nós temos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, aqui bem pertinho de nós, guerras urbanas, o cidadão contra o cidadão, são guerras, verdadeiras guerras civis, uns contra os outros, e o governo, o Estado perdendo o controle. E o que é isso? Rumores de guerra. Aviso que antecede, sinal que antecede a vinda de Cristo. E o Senhor Jesus falou que surgirão falsos profetas nesse período. Mateus 24 e 11 avisa dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o que é isso, irmão Francisco? Que muitas pessoas se fazem de profetas, em vez de deixar Deus usar, se usam. E o que é isso? São falsos profetas. Porque o verdadeiro profeta, ele é usado por Deus na hora certa, da maneira certa. Não se usa todo momento. Não é assim não. E além do mais, os falsos religiosos, líderes religiosos, com as suas seitas heréticas, se fazendo de pastores, se fazendo de líderes, mas não seguem
os estatutos divinos como é o nosso dever, e principalmente não ensinam a Bíblia como está escrito. Veja que a minha preocupação nesses comentários é apenas de 15 minutos, porque esses comentários, quando nós pregamos na igreja, são 40 minutos, mas nós resumimos aqui no rádio em 15 minutos aproximadamente, mas falamos aquilo que está na Bíblia. Veja quantos versículos eu vou citando. A minha preocupação é pregar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, muitos não têm essa preocupação. Lê um versículo e passa aí 40 minutos pregando as suas ideologias pessoais. Preguiçosos, não querem estudar a Bíblia, não querem ler a Bíblia, não querem examinar, e fica pregando as suas próprias ideologias, ou imitando um pregador que vem de fora, isso e aquilo. Vamos pregar a Bíblia Sagrada, aquilo que está nas Escrituras. Acontecerá nos últimos dias, diz a palavra de Deus, muita apostasia. 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo deixou escrito: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Porventura isso não está acontecendo nos nossos dias? Muitos negando a sua fé, muitos deixando o caminho verdadeiro, que na verdade é estreito, é apertado, por um caminho mais largo, seguindo espíritos enganadores. Amados irmãos, nós estamos nos últimos dias. Um grande sinal para mim de que Jesus está voltando, sabe qual é? É a restauração de Israel como nação. Está aí o reconhecimento, inclusive guerra contra Israel para tentar acabar com a nação de Israel.